Boa tarde aos estudantes da Sabedoria Hiperbórea. Vou gravar mais um vídeo para falar de um assunto, assuntos que todo mundo deveria saber. Afinal de contas, tá tudo aí na cara e às claras para quem tem uma mente inquisitiva, para quem deixa que o cérebro funcione, para quem não puxa o freio de mão do cérebro. Os assuntos estão aí na cara para todo mundo ver e saber. Mas vamos comentar então o assunto. Tem um personagem, para quem gosta de gibi, eu adoro gibi, enfim. Um personagem muito interessante. Tem um cara chamado Galactus, inclusive fizeram o filme. A sinarquia está sempre dando pista. A verdade não. Há uma lei cósmica que obriga a verdade a ser colocada, mas não é para chegar assim, olha, e gritar. A verdade não chega para todo mundo e grita, olha eu aqui, para todo mundo ver e saber. Não. Ela fica escondidinha, é para quem sabe procurar a verdade, é para quem tem vontade. A verdade é um tesouro, não se dá um tesouro para qualquer pessoa, é só para quem merece. Então, e onde é que está a verdade? Tem pistas. Ao redor da gente está cheio de pistas. E uma pista que eu acho interessante, e vocês vão ver que é uma pista, tem um personagem chamado Galactus. Eu gosto muito de filme da Marvel, foi feito um filme. Esse Galactus ele é chamado de o Destruidor de Mundos. Esse cara, ele se alimenta de mundos. O Galactus é um deus, ele cria e destrói mundos. E destrói para quê? Para se alimentar com a energia que resulta da destruição desses mundos. E aí ele tem um arauto, ou seja, um mensageiro que vai na frente, escolhendo os mundos, e sinalizando para que ele já pode destruir tal ou qual mundo. É o Surfista Prateado, um personagem que eu me amarro. Enfim. E aí tem uma coisa interessante, aí alguém vai se perguntar, pô, mas o que tem a ver o gibi, o Galactus, o Surfista Prateado com a Sabedoria Hiperbórea? A gente vai ver que tem mais a ver do que a gente pensa. Porque Galactus existe. Galactus existe. E o Surfista Prateado também. O nome de Galactus, na realidade, é Jeová. E o Surfista Prateado é o povo eleito de Jeová que prepara a terra. Em todas as eras, esse povo eleito, ele leva a humanidade às diferentes eras, até que chegue na era do ferro, o ponto onde o planeta fica pronto, onde as ovelhas ficam prontas para o churrasco, para o abate, e aí Jeová e os deles se deliciam com o churrasco, com o grande holocausto. Então vamos destrinchar esse negócio. Por que eu estou dizendo isso? Querem ver como Jeová faz o papel de Galactus, ou o contrário? Galactus é uma pista que dão para quem sabe usar a cabeça. Mas você vai ver que a relação é direta. Então o que acontece? Todas as culturas, civilizações e religiões descrevem os ciclos pelo que a Terra passa. Inclusive a Bíblia. A Bíblia fala de uma era em que o mundo, vamos dizer assim, foi acabado com água. E agora é sabido, inclusive a própria Bíblia descreve como vai ser o próximo holocausto, o próximo fim, descreve no Apocalipse. Com morte aos milhões da forma mais horrenda, principalmente com fogo. Porque Jeová ama o holocausto, cheio da carne queimada, a dor, os gritos, o sofrimento, o horror. Acham que eu estou mentindo? Todo o Antigo Testamento são mais de 40 livros falando e mostrando isso. Se alguém tem medo de pensar nisso, de ver a verdade, não posso fazer nada. Mas, enfim. A Bíblia descreve, por exemplo, duas mudanças desse ciclo, duas eras. Então, Jeová é um criador imperfeito, a criação dele é imperfeita, e então, de vez em quando, ele tem que destruir e começar tudo de novo para ver se da próxima vez ele acerta. Mas no erro também tem um objetivo. Para ele, o erro também é ótimo, porque uma vez que o universo não se torna aquilo que talvez ele queira que seja, ele tem que fagocitar, engolir de volta, comer tudo que criou, para começar tudo de novo. Então a Bíblia descreve o dilúvio, onde o mundo, entre aspas, foi acabado com água, e agora descreve o Apocalipse, onde o mundo vai ser acabado com fogo. Jeová prometeu que não mataria mais os homens com água. Morrer afogado é ruim, agora vai ser queimado. A morte queimada é melhor, pelo menos para ele e para os deuses que vão se banquetear no banquete desgraçado, macabro dele. Então,
o que é que acontece? Outra coisa curiosa é as características que cada era tem. Então Jeová cria um negócio, aí ele passa por eras até que chega na Idade do Ouro. Essa Idade do Ouro seria o ápice, é o máximo a criação dele, que a criação dele pode chegar. A partir dali não passa, ele não tem capacidade de elevar o universo mais que isso. Então chegou na Idade do Ouro, só vai decair até chegar onde a gente está agora, na Idade do Ferro. E o que foi a Idade do Ouro? Na Idade do Ouro, as civilizações chegaram a, por exemplo, aos construtores das pirâmides e dos templos mais antigos da Índia. Na Idade do Ouro há muita ciência, muita espiritualidade e, sobretudo, tecnologia e também uma felicidade grande por causa da facilidade de vida que chega. Então, uma coisa curiosa em relação à Idade do Ouro, por exemplo, os deuses são casados, felizes, interagem com os homens de forma generosa. E quando se fala dos deuses casados, vê-se, por exemplo, na Índia, onde raramente há um deus solteiro. Cada deus tem sua consorte, sua deusa, e é feliz com essa deusa. Sem ela ele não seria nada. Assim, quando se fala no hinduísmo, Krishna não era casado, não tinha uma esposa, mas em compensação tinha mais de 1 milhão de amantes. Ficava com a flautinha dele tocando e namorando até umas horas. No Egito, é um casal muito famoso, por exemplo, Osíris e Ísis. Casal muito famoso e que gostavam muito um do outro, espíritos que se complementam, espírito masculino e espírito feminino, como eu já citei em outro vídeo aí. E essa relação é a tal ponto que quando Osíris foi morto, esquartejado, Ísis ficou muito triste porque não conseguiu de volta para restaurar o segundo bem mais importante de Osíris, ou seja, o falo. O primeiro era o coração, que era dela. Há exemplo de Odin e Freia, que quando Odin estava morrendo, Freia saiu de dentro dele. Espíritos que se complementam, espíritos que não são solteiros. E aí, quando passou essa idade do ouro, vem Javé com a idade do ferro. Se torna o deus maioral. A idade decai, vê-se o mundo, o caos que está hoje, depois que esse Deus tornou-se o Deus do mundo, o maioral do mundo. Todo tipo de desgraça, de sofrimento, a humanidade em desespero, doida, cega, desesperada sem saber para onde ir. E os que seguem ele são, parece que pior ainda, tanto que há um ditado que diz que quanto mais se reza, mais desgraça aparece, mais assombração aparece, porque rezar para o Deus da dor e do sofrimento é pedir mais dor e mais sofrimento. Adorar o Deus da dor e do sofrimento é gostar da dor e do sofrimento. E ao contrário dos outros que eram casados, Javé é um Deus que detesta mulheres, detesta a mulher, não pode nem pensar em deuses, porque colocariam em risco o reinado dele. E os caras que ele ama são também tão esquisitos quanto eles, como por exemplo Davi, que era muito esquisito, muito amado dele, muito esquisito. Davi chegou a dizer a toda boca que o amor do amigo dele, Jonatas, era mais doce que o amor das mulheres. Coisa mais estranha. O amor de um homem mais doce que o amor de uma mulher. Isso está muito esquisito. Apesar que, em outra ocasião, ele também mandou matar um cara para ficar com a mulher do cara. Então, na verdade, ele seria bi. Bom, não vamos dizer que eu tô... Mas aí está lá na Bíblia. Quem quiser reclamar comigo, vai reclamar com o Deus da Bíblia, que foi ele que... no livro sagrado dele, na palavra dele, está escrita. E então é isso aí. Galactus é Jeová. As eras existem, há provas por todos os lados, inclusive a Bíblia cita essas eras. A era de ferro, comandada por Jeová, é o início da tribulação, da grande dor, da desgraça total da humanidade, porque enquanto os outros deuses trabalhavam por amor aos homens, como Osíris e Ísis e os deuses da Índia, Jeová faz churrasco. Isso aqui é a fazenda dele, é a granja dele. E está perto, a Bíblia descreve como vai ser o Apocalipse, o holocausto, a queimada, a destruição de milhões de pessoas. E falando-se em era, de novo, o Apocalipse, a batalha do Apocalipse também tem outro motivo. Quando Javé criou o universo, e o universo não tinha graça nenhuma,
A Bíblia diz que ele criava uma coisa, depois foi ver que aquilo era bom, ele não sabia se era bom, primeiro ele teve que ver, teve que fazer para depois ver se era bom. Depois que tinha feito aquilo tudo, aquilo não tinha sentido nenhum. Para que aquilo? Então ele teve que criar um ser que desse sentido àquilo. Desse sentido como? A criação de Javé e ele era uma coisa sem sentido. O Criador naquela criação sem motivo, sem sentido. Então o homem serviu para olhar a natureza e dizer: oh, mas que coisa magnífica, que obra maravilhosa. Oh, nossa, mas o Criador dessa obra é magnífico. Então a partir daí, aquilo passou a ter sentido. A criação só passou a ter sentido quando teve um leso, um robozinho, uma coisinha sem cérebro, que viu aquilo e disse: nossa, mas que coisa maravilhosa, mas que caro o cara que fez isso aqui. Então aquilo tudo teve sentido. Tire o homem da equação da criação e a criação não tem sentido nenhum. O problema é que Jeová, quando criou as coisas, antes que houvesse o homem, a criação dele não ia para lugar nenhum. A alma do homem é um nada, só serve para ser comida. A alma é uma coisa que foi feita só para sentir dor. Porque tudo que a alma pode é sentir emoções. E quanto mais emoção, mais desespero, mais dor, mais sofrimento. Porque as emoções são caóticas. O homem foi feito, aliás, a alma foi feita para que o homem viva mergulhado numa gama de emoções que nunca deixa que o homem seja feliz, porque as emoções são conflitantes, contraditórias. E o universo funciona na base da dualidade. A alma lançada na dualidade nunca vai ser feliz, porque a dualidade é complexa. Não há como a alma conseguir harmonizar todas as contradições que há no mundo à volta. A alma é apenas vítima. Mas foi feita para ser vítima, porque senão os deuses não teriam dor, sofrimento e adoração que dá sentido a eles, como Javé, que precisa ser louvado, glorificado e dito que ele é o tal todos os dias e aos gritos, senão ele não se sente assim. É assim que a criação pode ter sentido. Mas isso não fica em paz. Por quê? Porque Jeová criou o corpo e a alma imperfeitos e o universo imperfeito. E isso não ia para lugar nenhum. Então, diante de um universo sem sentido, sem cabimento, ele precisou aprisionar espíritos livres na origem, tão deuses quanto ele, quanto Lúcifer, e prender nessa criação fajuta dele. E a partir daí, esse espírito aprisionado passou a funcionar como um reator nuclear movendo um submarino. Aí ele pôde ter força, a alma pôde criar cultura, dar sentido às coisas, ter essa capacidade de sentir, de vivenciar, de interpretar dramas, de fazer papéis no teatro macabro que Jeová criou. E os deuses libertadores nunca, mas nunca vão dar trégua a um Deus que fez isso. Porque Lúcifer é o nosso irmão maior, é um espírito livre. E ao contrário de Javé, que para ele o espírito tanto faz, contanto que sirva para dar sentido à criação merreca que ele criou, enquanto Jeová age assim, Lúcifer não pode aceitar um negócio desse. Os deuses libertadores vivem em revolta com isso, com o que Javé fez. E a batalha final, a batalha que está próxima, inclusive descrita no Apocalipse, é por isso. Os deuses estão em eterna luta desde que Jeová criou o universo. Os deuses traidores, ou seja, Jeová e os que ajudaram ele a criar essa droga toda, e Lúcifer e os dele, os que ficaram pé da vida com essa atitude de Jeová. E é dito na sabedoria hiperbórea que Lúcifer declarou, os deuses libertadores declararam que, enquanto houver um único espírito cativo, não darão trégua. Eles só terão paz, só terão sossego, quando destruírem a criação de Javé e o Criador, ou seja, Javé. Por quê? Porque se destruir só a criação, Jeová cria de novo, tudo de novo, e começa o círculo dos horrores de novo, tendo como um meio de dar sentido a isso tudo o espírito que ele prende. Então, destruir a criação não é suficiente, ele criaria tudo de novo, começaria tudo de novo. O único jeito é destruir a criação e o Criador. E a cada indivíduo que sente em si o espírito gritar, a cada indivíduo em quem o sangue se purifica o suficiente, pela vontade, pela determinação, pelo desejo e a saudade de um lugar que não sabe o que é. A esses que o sangue já se purificou a esse ponto e tem essa compreensão, esse entendimento,
ou essa vontade, uma saudade. Há pessoas que nunca souberam de nada, nunca leram a sabedoria hiperbórea, nunca ouviram falar de nada disso. Mas quando dá de noite, ela costuma olhar as estrelas e sentir uma saudade que não sabe de onde é, do que é, de quem é. É uma saudade, é uma coisa incrível. E isso não é o único meio do espírito expressar a dor que sente. Há outras formas. Uma inquietude que não há nada que resolva. Um descontentamento que não há nada que resolva também. Enfim, cada espírito aprisionado manifesta a sua dor de um jeito. Uns é saudade, outros é uma inquietude que não tem fundo, uns é depressão, nunca conseguem encontrar sentido na vida. Uns é uma busca incansável que parece que nunca vai chegar ao fim, a pessoa vive em desespero por já desejar conhecer essa verdade que nunca chega. Enfim, aqueles que são assim e os que não são, tem um jeito. Para os que não têm essa inquietude, é procurar conhecer a verdade. Através do conhecimento vai se chegando a uma sabedoria, e através dessa busca pela sabedoria, que é a sabedoria do espírito, não é nada acadêmico, não há nada que se encontre nas doutrinas e conhecimentos do mundo, é uma coisa que o espírito passa a saber quando compreende o mínimo, e a partir daí passa a compreender cada vez mais e sentir-se cada vez mais orientado com a origem. A diferença entre o estudante da sabedoria hiperbórea é que até aí a gente se sente que está num labirinto, dando voltas, andando em círculos e nunca chega a lugar nenhum. Essa é a sensação que tem a pessoa que tem a predisposição gnóstica antes de encontrar a sabedoria hiperbórea, antes de começar de sentir o seu espírito. E a primeira coisa que acontece é sentir-se orientado finalmente para um lugar, finalmente numa direção. Os olhos não veem qual é a direção, mas o espírito sabe. Você sabe qual é o seu lugar, você sabe. Você não sabe, isso não tem direção no mundo físico. Mas você sente, você se orienta, de repente você se vê orientado finalmente para um lugar. Que lugar é? Você não sabe. Mas sabe que não está mais andando à toa, não está mais andando em círculo. Você sente que finalmente achou a saída do labirinto. Bom, é isso aí.